Oi, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Hoje eu peguei esse livro, Cozy Time. Eu acho que vocês lembram, né? Eu fiz um vídeo aí mostrando as comprinhas que eu tinha feito, enfim, e acabei escolhendo um desenho aí pra gente pintar hoje. O desenho que eu escolhi foi esse, que tem tipo umas bolhas de sabão e tudo mais. E aí eu peguei essas cores, que são tons mais pastéis, e fui fazendo as bolhas de sabão com eles. Eu confesso que nessa hora eu não sabia se ia dar certo, eu só estava fazendo ali confiando no processo. E se não desse certo, tudo bem, a gente tenta ajeitar no final, sabe? É, é o jeito. É sempre assim. Tenta fazer, não deu. No final, tenta dar uma consertada. Se bem que tem alguns desenhos aí, umas pinturas que não dá para consertar. Eu fiz um da Copa, gente, não nem publiquei porque não ficou bacana. A pintura ficou muito feia, de verdade. E ainda assim, eu não soube escolher as cores, sabe? Por isso que eu falo que eu tô aprendendo aqui, meio que junto com vocês, e a gente vai testando e, enfim, trocando experiências, tentando fazer da melhor forma. A minha ideia era pintar só com cores claras, sabe? Pra deixar o desenho assim bem clean, uma coisa bem bonita e ao mesmo tempo assim bem tranquila. Eu queria um clima de tranquilidade. E aí acabou que eu tô sempre levantando a folha, porque a base que eu tava usando embaixo, ela não tava cobrindo totalmente, aí poderia vazar para outra folha. Então eu tô o tempo todo preocupado tentando resolver isso aí. Mas tudo bem. E aí foi o que eu fiz. Nessa parte do chão, né, da grama, eu usei um verde que ele remete ao azul e aí vai dando esse tom que eu queria, que era de algo bem, sabe, bem claro, bem clean. E aí depois eu fui fazendo os detalhes, eu usei um verde também puxado aí para o azul, só que bem mais escuro. E é aquela coisa de sempre, fazendo ali os pontinhos para dar a impressão de que tem umas folhinhas ali no chão, para deixar mais natural e também agregar em detalhes aí no desenho. Então, nessa hora eu vi que o chão estava ficando muito azul e, enfim, eu tinha que botar uma cor aí diferente, fazer alguma coisa para chamar mais atenção. E aí eu fiz tipo como se fosse umas florzinhas aí nesse tom aí de lilás e acabei também pintando as flores no tom de lilás, mas com um centro em amarelo, que eu achei que deu um destaque bem grande aí para essa parte. E, enfim, fui pintando, mas, gente, deixa eu dizer a vocês, eu tava muito cansada. Essa hora eu não tava conseguindo pensar em nada mais, porque eu já tinha pintado uns 3 desenhos. Eu tava muito inspirada, eu tive algumas ideias assim, e principalmente de combinação de cores. E aí eu não queria deixar para fazer depois. Isso aí me pegou, porque minha mão tava doendo demais. E depois disso eu acabei demorando para botar o vídeo aqui para vocês, mas espero não demorar mais, né? E aí pintei essa parte aí de marrom para dar um destaque e o céu também de azul. E aí, para não ficar parecendo que o chão tava a mesma coisa aí do céu, eu escolhi outro tom de azul, que é um azul bem mais claro, mas no vídeo aparenta ser um pouco mais forte, tá? Então eu escolhi esse azul aí bem mais claro para poder fazer essa parte. E eu achei que combinou. Agora sim o desenho tava como eu queria. Bem clean, bem, sabe, organizado. Você consegue observar cada detalhe. Isso é importante, porque às vezes, como alguns desenhos aí que eu já pintei, né, fica muito detalhe, aí você meio que não sabe para onde olha, não sabe sabe o que é que tá chamando sua atenção e, enfim, isso aí também não é bom, né? E aí eu fiz essa parte das nuvens, contornei de cinza, depois contornei algumas partes de azul, mas deixei predominar o branco, né? Só para dar um efeitozinho ali. Até porque também eu não poderia pintar toda de azul, porque já tem muita azul no desenho. E acabei contornando aí com outro tom de azul um pouquinho mais escuro, tá? Acabei pintando aí o passarinho, mas chegou a hora de pintar os personagens e, sinceramente, eu não, acho que eu não fiz uma boa escolha de cores nessa hora. Eu sinto que eu sempre deixo eles um pouco borrados, sabe? E a escolha das cores é justamente isso. Eu acho que as cores que eu escolho que acabam borrando, porque eu consigo pintar outras coisas normalmente e não ficam tão borradas. E para esse coelhinho aí eu escolhi esse amarelo, depois eu me arrependi.
Me arrependi muito, gente. Eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei, meu Deus, que cor eu boto agora aqui em cima para cobrir? E acabou que eu encontrei uma cor que não ia fugir muito do amarelo, mas que ia é, melhorar ali. Acabei pintando aí por cima, como vocês estão vendo. E nossa, aí essa cor eu achei que ficou bem bonita. Bom, nessa hora eu peguei a guache e o pincel, porque a minha caneta branca não estava funcionando. Ela inventou de não funcionar logo nessa hora. E eu comecei a contornar os balões, né? Então, fui fazendo, e aí com o pincel deu para fazer certinho. Mas aí depois vocês vão ver que a caneta volta a funcionar e aí eu volto para a caneta. Então eu fico nisso. Termino uma parte com um, vou para outro. Mas para quem for fazer, né? Enfim, basta usar um. É porque aí, como. Não sei o que aconteceu nesse dia, depois a caneta voltou a funcionar normal. Mas é isso. E aí eu achei que quando eu fiz esse efeito aí, esse contorno, deu uma naturalidade bem maior ao desenho. Ficou bem mais bonito. E assim, parece mais real, sabe? Claro que não é nenhuma pintura realista, né, gente? Mas deu um efeitozinho assim mais próximo do que a gente tá acostumado a ver. Eu até pensei em fazer outras bolhas, sabe? Meio que nessa parte azul clara aí do céu. Outras só no tom de branco mesmo. Mas eu achei que não ia destacar justamente porque esse azul que eu botei foi muito claro, né? Então o branco não ia sobressair tanto por cima. E aí eu acabei desistindo dessa ideia. Mas chegou nessa hora aí que eu acabei fazendo como uns efeitos, tipo umas estrelas e uma luz, né? Nessa parte das bolhas. E aí sim, a gente já começa a ver o efeito, né? No desenho, dando um destaque e tal. E continuei fazendo isso por todas as bolhas. Eu fiz. Gente, dá uma trabalheira, né? Mas é normal, é o jeito. É tanto que quando eu comprei esse livro, eu achei que ele era bem menor. Eu imaginei que ele fosse pequeno, que eu comprei justamente para conseguir fazer vários, assim. Mas não, cada desenho é um pouquinho grande, tá? E aí acaba cansando um pouquinho. Enfim, e aí eu fui contornar as nuvens, eu contornei cada nuvem por completo. E eu fiz isso em cada detalhe desse aí. Mas depois eu acabei fazendo uns pontilhados nessa parte mais colorida, o que eu achei que acabou deixando o desenho bem mais bonito. E, enfim, eu não sei como fazer de forma simples, sabe? Eu sempre tenho que sair botando um monte de coisa, mas eu até que achei que esse ficou bem menos do que os outros, né? E aí sim, eu fui fazendo essa parte e quando eu terminei, eu vi que realmente dessa vez as cores combinaram, que era o que eu estava buscando, né? Eu sempre busco deixar as cores mais harmônicas, que elas combinem com o desenho, porque senão volta a perder a pintura, né? Inclusive, eu tô pensando em mostrar para vocês os que eu pintei que não deram certo. Até agora foi só um, assim, que eu realmente não gostei, mas daqui para frente eu acredito que vai ter mais, né? Porque é natural. Às vezes a gente faz uma coisa e não gosta. Então, se vocês quiserem ver, né, deixem aí nos comentários, que aí eu posso fazer esse vídeo para vocês. Bom, esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem, né, o que vocês fariam de diferente nessa pintura. E é isso, até a próxima.